Bom, acho que já deu a hora, né? 7 horas. Então vamos começar. Bom, então para dar início a essa live, Albertino Recife, para dar início a essa live, queria antes, obviamente, né, lembrar, né, que a gente tem abordado ao longo das semanas, para quem chegou depois, né, o tema das virtudes, né? Eu acho que basicamente entramos aqui num consenso, né, todos que fizeram essa live, né, que a virtude nada mais é do que uma boa prática, né? Segundo a perspectiva cristã, né? A virtude nada mais é do que uma série de boas ações que são praticadas, né, pelas pessoas, né, que nos levam ao amor de Deus, no final das contas, né, que nos levam a ser mais próximos de Deus. Na perspectiva cristã, nos leva a ser mais santos de fato, né? Então, a nossa vida, por exemplo, ela é permeada de vícios, né, de coisas que nos afastam, de certa maneira, não só da proximidade com Deus, mas da proximidade com o outro, né? Quanto mais vícios eu cometo, mais eu me afasto de Deus e mais eu me afasto também necessariamente dos outros e de mim mesmo, né? O Moco até falava um pouco ontem, né? Quanto mais eu me afasto, né? Quanto mais eu busco as virtudes, mais eu me aproximo de criar uma identidade própria, minha mesmo, né? E ontem o Moco até falava um pouco da virtude da temperança, né? Eu acho que a virtude da temperança nada mais é do que uma das virtudes, de fato, mais importantes de serem praticadas no dia a dia, né? Principalmente porque a gente tem uma dificuldade imensa de nos controlarmos nas nossas próprias ações, né? Inclusive no dia a dia. Ainda mais agora que a gente está, né, no período de quarentena, em que a gente tem uma dificuldade, uma preguiça, por exemplo, de realizar determinadas atividades, enfim. E a gente precisa trabalhar, a gente precisa continuar. Então, a temperança é de fato importante para que a gente possa vivenciar melhor, fazer melhor, né? Praticar as coisas de forma mais qualificada. Bom, e hoje, sem mais delongas, a gente vai tratar mais especificamente sobre a virtude da caridade, né? E para a gente abordar a virtude da caridade, uma virtude até que eu gosto bastante, eu busco viver bastante essa caridade, essa virtude, que talvez seja uma das principais, se não a principal virtude, né? Que é a virtude de fato do amor. O primeiro mandamento, por exemplo, diz, né? Amai a Deus e ao próximo, primeiramente a Deus e ao próximo como a ti mesmo, né? Então a virtude da caridade nada mais é também do que buscar o amor, né? Encontrar esse amor. O Papa Bento XVI falou mais de uma vez, né, que somente na verdade é que a caridade se encontra, né? Então, primeiramente, você tem que buscar a verdade para chegar até essa caridade. Bom, mas para se aprofundar nesse tema da caridade, eu queria recordar, né, uma metáfora bem bacana, né, que está lá no livro do Chesterton, né, chamado Tremendas Trivialidades, né? Nesse livro, no primeiro conto, né, ele fala sobre a metáfora do gigante e do pigmeu, né? É, basicamente, você nessa história conta nesse conto, né, tem a história lá de Paulo e Pedro. Os dois poderiam realizar o desejo que eles quisessem, né? E Paulo pede para ser um gigante, né? E assim que Paulo se torna um gigante, ele passa a ver o mundo todo debaixo dos seus pés. Com o próprio olhar, Pedro consegue visualizar todo o mundo, ele viaja para várias regiões e em determinado momento Paulo acaba percebendo, né, que as coisas acabaram ficando sem graça porque ele era muito maior do que tudo, então as coisas acabaram perdendo a graça, né? Porque ele não conseguia enxergar as pequenas coisas, né? Paulo enxergava tudo de maneira grande e então as coisas acabavam perdendo o sentido para ele, as coisas acabavam perdendo inclusive o sabor, digamos assim, né? Já Pedro não, Pedro pede para ser um pigmeu, para ser uma pessoa minúscula. E pedindo para ser minúsculo, ele acaba se deparando com uma planície, por exemplo, e observando o quão as coisas eram enormes, obviamente, e diante dos olhos dele, então ele conseguia desfrutar de tudo da melhor maneira possível, porque ele conseguia enxergar
as coisas com maior profundidade, né? Inclusive, tem algumas frases, né, que eu destaquei duas frases nesse livro que resumem bem essa ideia, né? A primeira é que ele diz o seguinte: pode-se afirmar que o mal do orgulho consiste em estar fora de proporção com o universo. Então, quando a gente é orgulhoso, por exemplo, a gente acaba se colocando numa proporção muito maior do que o universo. Então, a gente deixa de enxergar, por exemplo, as coisas pequenas, o quanto, por exemplo, pequenas coisas podem ser grandiosas se a gente enxergar de um ponto de vista, né? E tem uma frase, até no final desse conto, né, que ele diz, né? O mundo nunca sofrerá com a falta de maravilhas, mas apenas com a falta de capacidade de se maravilhar. O mundo nunca sofrerá com a falta de maravilhas, mas apenas com a falta de capacidade de se maravilhar. Eu acho que essa frase, ela resume muito a perspectiva que a gente vai ver hoje nessa conversa, né? A gente muitas vezes tem uma dificuldade muito grande de se maravilhar com as coisas pequenas. Por quê? Muito fruto, né, do nosso orgulho, muito fruto da nossa vontade, né, de querer se colocar acima dos outros, né? A gente tem essa dificuldade. E por isso, talvez uma proposta até para essa quaresma é tentar vivenciar de fato essas pequenas coisas, né? Porque se a gente não consegue experimentar e transformar as pequenas coisas em coisas grandiosas, né? Enxergar de repente até, sei lá, às vezes você se encontra lá, sei lá, se reúne lá com a família dentro de casa, joga alguma coisa, passa a, não sei, arrumar de repente o guarda-roupa e ver o quanto também isso pode ser de alguma coisa, de algum ponto de vista também algo bom, benéfico. Se a gente não consegue enxergar nas pequenas coisas algo grandioso, a gente acaba perdendo essa capacidade de se maravilhar com tudo o resto. A gente se coloca muito acima, uma proporção muito maior do que as coisas. Enfim, e isso, obviamente, que nos afasta de fato de sermos caridosos, tá? E nos leva muitas vezes a uma falsa humildade. Isso é outro ponto, né? A gente recentemente na Oficina de Valores lemos, na verdade, já terminamos de ler, né? Um livro também que chama A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, do Joseph Tissot. A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Nesse livro, eu até destaquei alguns questionamentos, né, que esse livro traz, né? Tem uma parte que ele fala sobre essa questão de ser falso humilde, né? Será que eu me enxergo, por exemplo, muitas vezes com um potencial e força muito além do que eu possuo? Né? Às vezes tem pessoas que se colocam dessa maneira, né? Será que eu, por exemplo, Lucas, às vezes eu não, sei lá, alguma coisa que eu não tenho uma capacidade tão grande para realizar, para fazer, será que muitas vezes eu me coloco acima do meu patamar, vamos botar assim? Eu tenho dificuldade de me colocar no lugar que deveria, de fato, e isso acaba gerando, de fato, talvez uma falsa humildade, né? Será que eu tenho dificuldade, por exemplo, quando eu erro, sei lá, quando eu peco, ou quando eu ajo de forma equivocada? Será que eu me perturbo com as minhas quedas por me achar acima dos meus erros? Achar que eu, por exemplo, eu, Lucas, não posso errar nunca. Eu, Lucas, não posso nunca cometer erros, né? Será que eu me perturbo com essas quedas porque eu acho que eu estou acima desses erros que eu cometo? Tá? E outra coisa, às vezes a gente se lastima muito perto dos outros, a gente reclama muito perto dos outros, ou então faz uma prece, assim, uma oração, sei lá, de forma piedosa, muito mais na frente das pessoas do que na frente de Deus, talvez até para mostrar, de fato, esse orgulho, né, de certa maneira. Tá? E isso caracteriza como uma falsa humildade e que nos atrapalha, obviamente, de nos aproximarmos mais, de viver plenamente essa caridade que Deus nos pede, né? Bom, e aí já pegando esse gancho, né, que eu falei da caridade que Deus nos pede, talvez a única forma, de fato, ou melhor, a melhor forma, né, de viver essa caridade é primeiro entendendo que a caridade, a prática do amor, a prática do ajudar o outro, por exemplo, ela provém diretamente de Deus, né? Deus é amor, e quem permanece no amor
permanece em Deus e Deus nele. Deus é amor primeiro. Se Deus é amor, então, se a gente quer ser mais caridoso, primeiramente a gente tem que se direcionar direto para Deus, né? Para viver a caridade bem, para atuar de forma caridosa, primeiramente eu tenho que estar em comunhão com Deus, obviamente, que esse é o primeiro ponto, né? E nós só conseguimos alcançar o amor também por meio de um encontro com uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Então, outro ponto importante para vivenciar a caridade é se aproximar mais, né, daquele que ensinou aquilo que é o amor, que viveu o amor de forma plena. E essa pessoa, uma pessoa concreta, física, Deus que veio ao mundo, tá? Essa pessoa é que sabe de fato, aquela que ensinou de fato aquilo que é a verdadeira caridade. Então, se você busca, por exemplo, se você tem buscado no teu dia a dia vivenciar a caridade, uma dica importante é, primeiro, que a gente só pode alcançar a caridade se a gente se encontrar diretamente com essa pessoa, que é Jesus Cristo. E um outro ponto, né, que eu poderia destacar também. A caridade sem a verdade, ou seja, a caridade sem Deus, ela pode se tornar também um puro sentimentalismo, tá? Já dizia lá Bento XVI, na encíclica Caridade na Verdade, né? A caridade sem a verdade, sem Deus, ela torna-se um puro sentimentalismo. Então é importante quem... às vezes a gente se questiona muito, né? O que é a caridade? Como é que eu posso viver e tudo mais? Eu acho que o primeiro passo é esse, né? Se alguém ia perguntar, não sei se alguém ia fazer essa pergunta, né? Mas a caridade, ela primeiro, a gente precisa entender que ela provém de Deus, tá? E é Ele que a gente tem que direcionar, tá? E aí você pode se perguntar aí também, né? Mas Lucas, a caridade tem a ver com o outro, por exemplo? Quando a gente vê aí na televisão, né? A gente, às vezes no trabalho, no dia a dia, a gente observa, por exemplo, uma série de pessoas, né, passando necessidade, né? E aí você pode se perguntar, poxa, mas e a caridade com o outro? Será que é possível viver essa caridade com o outro? Né? Aí, talvez a gente possa fazer até um questionamento anterior, né? O que a felicidade do outro causa em mim? Né? Até esqueci de tratar esse ponto, né? O que a felicidade do outro causa em mim? Ela me faz... ela me deixa mais feliz? Ela me faz, por exemplo, reconhecer e me alegrar, por exemplo, com a felicidade do outro? Ou ela me deixa mais mal? Tá? Eu dou até um exemplo, né? Que eu observei já uns tempos atrás aí, né, que o Instagram, não sei se vocês ficaram sabendo, né, mas o Instagram tinha aquela opção de você ver quantas curtidas, por exemplo, uma pessoa recebe sobre uma imagem, né? E aí eu até fiquei sabendo, né, que durante um certo período isso acabou gerando uma angústia, muita depressão em algumas pessoas, porque as pessoas olhavam o perfil das outras e viam que muitas pessoas tinham uma quantidade enorme de curtidas, né, tinham muitos seguidores, as pessoas fazendo diversas coisas maneiras, atraentes, interessantes, que às vezes você até poderia estar com vontade de realizar também. E isso gerava, ao invés de gerar felicidade, ao invés de gerar caridade, na verdade, gerava muitas vezes uma vontade de ser o outro, uma vontade de querer ser aquela outra pessoa, né? E isso, claro, que gerava depressão, acabou gerando depressão em muitas pessoas, um problema danado. E aí o próprio Instagram tirou essa opção, né, de ver a quantidade de curtidas que a pessoa tinha. Né? Isso realmente me levou muito a refletir, né? Quantas vezes a gente, por exemplo, abre o Instagram, né? O Instagram para ver, né, o que as pessoas estão fazendo, e muitas vezes a gente, ao invés de ficarmos melhor com isso, crescermos, né, nos tornarmos mais caridosos, por exemplo, a gente fica mais mal, a gente se coloca de forma mais depressiva, a gente inveja o outro, por exemplo, e a inveja é um problema danado, né? Porque a inveja, ela nos afasta mais desse amor verdadeiro, né? Dessa caridade na verdade, dessa caridade em Jesus, né? Então é importante que a gente se atente um pouco para isso também, né? Bom, e aí agora entrando diretamente naquele ponto, né, que eu pulei, né? Qual é o meu papel diante das necessidades e dificuldades do outro, né? Qual é o meu papel diante das necessidades e dificuldades do outro?
isso é uma coisa que eu vivencio até direto, né, no meu dia a dia. Uma prática que eu tenho recorrente é tentar fazer o bem para o outro, mas assim, enxergar qual a necessidade que o outro tem. Eu acho que isso é uma prática interessante, né? Ao invés de eu pensar, pô, o que eu preciso? O que vai me fazer melhor? O que vai me alimentar? Ou o que vai me gerar felicidade? Acho que uma prática também maneira, que eu pelo menos tenho tentado cultivar cada vez mais, é pensar o que vai fazer o outro melhor? O que vai trazer alegria para o outro? Né? Eu acho que isso é uma prática bem bacana relacionada à caridade, né? Que a gente pode fazer. Inclusive, muita gente às vezes tem dificuldade de realizar essa prática mesmo, né? E tem uma passagem, né, em Mateus 25 que é muito clara em relação a isso, que Jesus nos pede, né, de forma direta, né? Cada vez que fazemos uma dessas coisas a um de nossos irmãos, é ao Senhor Jesus que o fazemos. Cada vez que fazemos uma dessas coisas a um de nossos irmãos, é ao Senhor Jesus que o fazemos, né? E aí em outra passagem ele até fala, né? Quando tive nu me vestiste, né? Quando tive preso me visitaste, enfim, né? E diversas passagens Jesus coloca muito essa questão de forma direta, né? Às vezes a gente vive muito no nosso egoísmo, né? A gente vive muito no nosso interior, né? E a felicidade, por exemplo, do outro não me causa felicidade, pelo contrário, me causa inveja, tristeza, enfim. E eu acho que um dos maiores desafios da sociedade atual é a busca da caridade, né? A gente vê, às vezes até mesmo dentro da igreja, né? Pessoas que têm uma extrema dificuldade de perceber a presença do outro. Na rua, por exemplo, às vezes a gente está passando pela rua e a gente não consegue de maneira nenhuma enxergar aquela pessoa que está precisando de uma ajuda. Eu sei que, obviamente, a gente não vai poder ajudar todo mundo, né? Isso é impossível, né? Mas muitas vezes a gente deixa, né, de se predispor a ajudar o outro por pura preguiça, né? Por pura falta de vontade ou por pura inveja também, né? Às vezes o outro está realizando alguma conquista bem bacana, né? Só que a gente tende a ter um olhar muito mais de querer ser ele ou de querer ser melhor. Eu mesmo já passei por isso muitas vezes, né? Cada um, obviamente, tem a sua qualidade, tem a sua técnica para fazer alguma coisa, mas quantas vezes a gente não fica observando o que o outro sabe fazer? Pô, o outro sabe falar muito bem, eu queria ser igual ele, o cara toca violão, o Luquita da galera lá toca violão, pô, eu queria ser igual ele, ou então, pô, o cara é cantor, eu queria cantar igual ele. Não que a gente não possa almejar coisas maiores, né? Mas eu acho que a gente não pode colocar a inveja à frente disso tudo. A gente tem que ter um olhar caridoso, né? Um olhar de pensar, cara, a felicidade do outro pode e deve me fazer feliz também. A felicidade do outro tem que causar algo maravilhoso no meu coração. Porque se isso causa algo maravilhoso, algo diferente, se isso mexe com o meu coração, quer dizer que de fato Deus está agindo, quer dizer que de fato Jesus Cristo está presente e a caridade ela está sendo verdadeira mesmo. Ela está agindo com a graça de Deus. Então acho que é fundamental que a gente se atente para esse ponto, né? E refletir essa pergunta que eu fiz anteriormente, né? Qual é o meu papel diante das necessidades e dificuldades do outro? O meu papel tem que ser de ajudar. Eu tenho que acordar e eu tenho que pensar, por exemplo, que tem pessoas que têm dificuldades muito maiores do que a minha. Se eu estou reclamando, por exemplo, da quarentena, eu tenho que pensar que tem pessoas com dificuldades muito maiores, tem pessoas que estão passando problemas seríssimos, tá? Então a gente tem que buscar cada vez mais ter um olhar diferenciado para as outras pessoas, para o outro, né? Isso é fundamental para que a gente possa construir uma verdadeira caridade, né? Repito que está lá em Mateus, né? Cada vez que fazemos uma dessas coisas onde nossos irmãos, é o próprio Jesus que o fazemos. Então, para quem é cristão e acha, por exemplo, às vezes que basta eu estar lá em oração, que é algo fundamental, mas que basta eu estar lá, por exemplo, realizando uma boa ação, não sei, em casa mesmo, só não, eu tenho que sair para fazer as coisas lá fora também, enxergar o outro no trabalho, no meu estudo, enfim, na tua realidade específica aí, eu não posso me prender só em mim mesmo. É impossível alcançar a caridade se eu viver simplesmente
segundo as minhas próprias convicções, né? Isso é importante. A caridade, inclusive, sobre esse ponto, né? A caridade, ela faz com que eu consiga enxergar o outro de uma forma diferente, né? Que eu não me prenda apenas às minhas convicções, mas para que eu me abra de fato ao diálogo, para que eu me abra à presença, por exemplo, num mundo que é extremamente carente de amor, né? Então acho que esse ponto também é fundamental. Ainda mais no mundo de hoje em dia, né, um mundo extremamente individualista, né? Acho que esse é um outro ponto a se destacar, né? Já esqueci de falar sobre isso, mas no mundo em que a gente vive, no mundo que tem muita dificuldade de relação, por exemplo, onde as pessoas se fecham muitas vezes em si mesmas, é fundamental que a gente busque essas saídas, né? Ainda mais nesse período de quarentena, né? É importante que a gente não fique apenas sentado, que a gente não fique apenas descansando, mas que a gente pense em trabalhar, obviamente, né? Que a gente pense em trabalhar nossa mente, que a gente pense em trabalhar também, óbvio, o nosso físico, né? O nosso dia a dia, mas que a gente pense também no outro, que a gente possa fazer também uma autorreflexão. Essas coisas são fundamentais, né? Até principalmente para que a gente possa buscar ser como um pigmeu, né? Acho que é importante nessa reflexão que eu fiz na metáfora no início, né? Eu acho que quando a gente se coloca como pessoas menores, né, de menor proporção, quando a gente se enxerga como pessoas pequenas, simples, a gente consegue enxergar as maravilhas que o mundo tem a oferecer para nós. Acho que isso é um ponto fundamental, né? E tem uma frase, eu queria até ler essa frase, acho que resume bastante tudo aquilo que a gente falou aqui, né? Que também está na encíclica lá do Bento XVI, né? Caridade na Verdade. Eu vou ler para vocês. A caridade, na verdade, que Jesus Cristo testemunhou com sua vida terrena e, sobretudo, com a sua morte e ressurreição, é a força propulsora principal para o verdadeiro desenvolvimento de cada pessoa e da humanidade inteira. O amor é uma força extraordinária que impele as pessoas a comprometerem-se com a coragem e generosidade no campo da justiça e da paz. Então, gente, não tem jeito. A caridade é o principal elemento fundacional, né? É o principal elemento que a gente tem, característica, né? Que a gente tem que cultivar em nosso coração. E quando a gente cultiva a caridade, obviamente que a gente consegue, com muita coragem, generosidade, obviamente a gente consegue alcançar a justiça e a paz no mundo, nas nossas realidades individuais. Então é importante que a gente cultive cada vez mais essa caridade, tá? Bom, então acho que a gente já vai caminhando aí um pouco para o fim, né? São muitas coisas que dá para a gente falar sobre caridade, né? Acho que é um tema bastante amplo, mas acredito que essa abordagem já deu para a gente mais ou menos ter uma perspectiva, né? E aí, enfim, não sei se alguém tem alguma pergunta aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, vou continuar aqui na live. Mas antes de terminar, eu queria concluir até copiando um pouco o Moco, né, que fez a live ontem. Eu vou tentar cantar uma música que talvez a música fala diretamente de Pedro, né? Mas já que a gente fez essa metáfora aí, né, do gigante do pigmeu, eu vou tentar concluir, pelo menos cantando um trecho, né, dessa música, né? É Canção de Pedro, para quem não conhece, né? Só para a gente poder finalizar. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir, continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar.
eu te amo de todo o coração. Não vou te negar, vou cuidar dos seus. Vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar um outro mar. Enfim, gente, só uma forma de reflexão. Enfim, acabei gastando muito tempo aqui, não sei se teve alguma pergunta aí. Deixa eu dar uma olhada, acho que teve algumas perguntas aqui. Tentar ser bem breve, que já estourou o tempo aqui. A Ana Peixoto perguntou, né, a prática da caridade possui algum limite até onde eu posso ir no encontro com o outro? Acho que a prática do amor, né, da caridade, ela, na verdade, em Deus, ela não tem limite nenhum, né? Porque Deus é a própria caridade, né? Então, assim, a prática do amor, ela é o amor é sem limites, né? Só que, obviamente, que o amor não pode ser confundido com o sentimentalismo, né? Acho que a gente tem que buscar um amor verdadeiro. O amor verdadeiro é, talvez, o instrumento principal, a prática principal que a gente tem que cultivar. Então, acho que não tem limite nenhum, não, desde que seja o amor na caridade, na verdade, né? A caridade na verdade, assim como o Bento XVI fala, né? A Vitória perguntou como exercer a prática no cotidiano, dicas práticas. Eu acho que primeiro acho que o próprio termo, né, prático, né? Acho que a gente primeiro tem que buscar algumas atitudes pequenas, né? Assim como o pigmeu, né? A gente se colocar como pequeno, a gente se colocar com pessoas que podem e têm capacidade, né, de realizar pequenas práticas. E, claro, realizando essas pequenas práticas, por exemplo, sei lá, ajudar uma vez por semana alguém, por exemplo, não sei, buscar, por exemplo, sei lá, olhar para uma pessoa que está necessitada, ou de repente você passa na rua todo dia e vê alguém que precisa, e aí você sempre olha com desdém, e de repente você começar a ter um olhar diferenciado, não sei, em casa mesmo, por exemplo, ajudar a própria família, eu acho que isso é um bom início, né? E aí, galgando passos maiores, né, com o tempo, né? O Ângelo perguntou como podemos diferenciar a caridade de ativismo. Então, eu acho que o ativismo é você simplesmente fazer, quando você é muito ativista demais, né? Claro, o ativismo é importante, né? Mas quando você coloca o ativismo à frente da própria verdade, à frente do próprio Deus, por exemplo, agir por agir, você cai naquela questão que a gente falou ali, né? Da falsa humildade, da falsa caridade, né? Quando você não ajuda a buscar o outro, você, na verdade, busca justificar as suas próprias ideologias apenas, ou justificar a prática pela prática. Né? Eu acho que você tem que fazer por amor, independente daquilo, do objetivo político ou do objetivo pessoal que você tem, acho que você tem que fazer por fazer. Se você começar a fazer simplesmente para justificar a ideologia que você tem, né, aí você cai sim no ativismo puro e simples. Acho que o primeiro passo é você buscar fazer tudo por amor. Você pode ter até um pensamento, uma forma de agir, ok, mas primeiro o amor. Primeiro buscar o amor na verdade, em Jesus. Acho que isso é importante em tudo, seja no meio social, político, enfim. Mais alguma aqui? Acho que já estourou muito tempo, né? Dificuldade de mexer nisso. Eu acho que não. Então é isso aí. Acho que não tem mais uma pergunta. Então vamos encerrando aí nessa live. Obrigado pela presença de todos
E amanhã continua de novo essa temática das virtudes, enfim. Um abraço, boa noite, fiquem com Deus.